Boa noite, meu amigo Matheus. Um prazer inenarrável estar diante de tamanha autoridade. Sinto-me lisonjeado com tamanha babação. Um rapaz cabriocárico, medieval. Que isso? Meu Deus. Boa noite a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, aos nossos ouvintes também que estão nos acompanhando na Plus FM aí em todo o estado do Ceará. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, olha, rapaz, o cabo foi certeiro, viu? É o assunto da noite, né? É o assunto do dia, do né? Dia, do dia, é o assunto do dia. Do fim do dia, né? Porque foi agora à tarde. Exatamente, é o assunto do dia, não tem como a gente fugir disso. O Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3-1. Quem diria? Quem diria, né? Foi um jogo em que o Flamengo foi o melhor time que o Chelsea. O Chelsea achou o gol com o Pedro Neto no primeiro tempo, mas o Flamengo na segunda etapa, comandado pelo técnico Felipe Luiz, conseguiu a virada. Sim. Uma virada importante, com gols do Bruno Henrique, do Danilo e do Wallace Ian, que é jogador da base. E aí tem muito, não só do dedo, mas é a mão todinha do Felipe Luiz, porque os três jogadores vieram do banco de reservas, né? Foram substituições promovidas pelo técnico Felipe Luiz e que deram resultado, fizeram os gols do time do Flamengo, os gols da vitória do Flamengo. O Chelsea que costuma tremer diante dos brasileiros, tá? Esse foi o terceiro confronto do Chelsea contra times brasileiros e a segunda derrota. O Chelsea enfrentou o Corinthians na final do Mundial de 2012 e perdeu por 1-0. Enfrentou o Palmeiras na final do Mundial em 2022, se eu não me engano, não me falha a memória, mas depois eu vou atrás disso. Empatou, aliás, venceu por 2-1 e agora pegou o Flamengo no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? E perdeu pelo placar de 3-1. O Flamengo que com esse resultado assumiu a primeira colocação do grupo D, com 6 pontos conquistados. O Chelsea ficou na segunda posição com 3 pontos. E agora o Flamengo tá de olho na partida entre Los Angeles e Esperance da Tunísia, às 7 horas da noite agora. E um empate nessa partida já garante o Flamengo nas oitavas de final da competição. Caso uma das equipes vença, aí o Flamengo precisa só de um empate na última rodada contra o Los Angeles, né, para garantir não só a classificação para as oitavas de final, como também a liderança do grupo, o que é um excelente resultado para o time do Flamengo, porque o primeiro colocado enfrenta o segundo colocado de outro grupo, né? Que aí isso aí será definido por meio de sorteio. Então, foi uma bela vitória do time flamenguista e também essa vitória do Flamengo deixa os times brasileiros invictos na competição. Até agora, nenhum time brasileiro perdeu e olha que os times brasileiros já enfrentaram equipes europeias, né? O Palmeiras, por exemplo, estreou contra o time do Porto, que é uma equipe que já tem 2 Champions League no currículo. Sim. O time do Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund, que é campeão também da Champions League, né? Agora o Flamengo enfrentou o time do Chelsea. Ontem o Botafogo conquistou uma vitória que, pra mim, até hoje é a maior vitória do futebol brasileiro nesse Super Mundial. Por quê? Enfrentou o atual campeão da Champions League, que é o Paris Saint-Germain, título inédito, inclusive, para o time francês. Então, assim, não tem pra onde correr. O atual campeão da Libertadores, Botafogo, venceu o atual campeão da Champions League, que foi campeão há semanas atrás, com 5-0. Tá tocando terror na Europa. Com 5-0 sobre a Inter de Milão, né? E o PSG, que engraçado, olha, vinha de resultados 5-0 contra a Inter na final da Champions, 4-0 contra o Atlético de Madrid na estreia do Super Mundial e quando pegou o Botafogo perdeu por 1-0. Então o futebol brasileiro tá fazendo bonito, é uma resposta dos brasileiros para o mundo todo de que sim, continuamos tendo equipes muito fortes, né, no futebol brasileiro, que continuamos produzindo atletas de alto nível, sim, né, sem dúvida. E é uma forma da gente dar uma resposta de fato para mostrar que o nosso futebol sim é muito forte e que pode sim enfrentar as grandes equipes do futebol mundial de igual para igual. E eu acho que o grande recado, Matheus, desde a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain é: sim, nós podemos. Sim, nós podemos. E eu não digo só o futebol brasileiro, nós do futebol sul-americano, quando enfrentamos agora
agora o chamado torneio intercontinental, né? Quando nós enfrentarmos essas equipes europeias, nós temos que entrar com essa cabeça de nós podemos vencê-los. Eles não são não é robô, não é fora da realidade, não são imbatíveis, eles são sim imbatíveis, basta aplicação tática e muita vontade, muita entrega, que a gente pode sim vencer essas equipes, pode bater de frente contra esses times europeus. Bora nessa. E só para finalizar a rodada de hoje, sim, tá? Hoje ainda vamos ter um duelo também entre europeus e sul-americanos, Bayern de Munique e Boca Juniors da Argentina, né? Sim. Hoje também tivemos Benfica e Alcan City. E a última equipe brasileira a entrar em campo vai ser o Fluminense amanhã, 7 horas da noite, contra o Ulsan da Coreia, né? E a chance da gente terminar essa rodada invicto, o futebol brasileiro, é enorme, porque o Fluminense, inclusive, é o favorito para vencer o time coreano e também conquistar aí 4 pontos e também encaminhar, né? Chegar mais próximo da vaga na fase mata-mata. É isso. Obrigado, Vitinho. Vamos esperar então que os times brasileiros continuem se esforçando, jogando muita bola. Isso. Pra gente poder se orgulhar por aqui, né? Exatamente. E assim, né? Vamos continuar torcendo para que a gente não só consiga ir mais longe, mas que com esses resultados, dando confiança para ir pro nosso futebol brasileiro, que a gente consiga, quem sabe, né, conquistar esse campeonato, que é o primeiro campeonato da história, a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA da história, e que é o campeonato mais valioso da história do futebol. Só cada vitória, para ter noção, Matheus, vale 11 milhões de reais. Cada vitória é 11 milhões caindo na conta, e avançar de fase para fase mata-mata, 45 milhões cai na conta, tá bom? Tá bom não, tá ótimo. Bom fim de semana pra você, Vitinho. Até segunda-feira, meu filho. Até segunda-feira, meu amigo.